Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o podcast Vou Falar de um Crime. No último episódio, eu deixei um recado falando que talvez eu postasse um caso ou outro em janeiro. Esse vai ser o caso de janeiro porque eu ainda vou viajar e não vai dar tempo de eu postar mais. Então o podcast vai voltar mesmo na rotina de toda semana ter episódio só em fevereiro. Mas vamos lá, vou começar o caso. Na noite do dia 31 de dezembro, no Réveillon de 2016 para 2017, o Brasil foi marcado por uma tragédia que chocou o país. Sidney, motivado por seu rancor, invadiu a festa de Ano Novo da família de sua ex-esposa, a Isamara, e tirou a vida de 12 pessoas. O crime foi planejado previamente e a chacina foi executada com ato de extrema violência, levando ao posterior suicídio do executor. O caso trouxe à tona a discussão acerca de feminicídio e violência doméstica. O ex-casal Sidney Rames de Araújo, de 46 anos, e Isamara Filier, de 41 anos, haviam rompido a relação por conta dos comportamentos violentos e abusivos de Sidney. Antes de cometer o crime, o Sidney enfrentava uma disputa judicial com a Isamara, que é a sua ex-mulher, pela guarda do filho deles. A Isamara já tinha registrado 5 boletins de ocorrência contra o ex-marido, entre os anos de 2005 e 2015, por ameaça, violência doméstica, agressão e ameaça de morte. 3 desses boletins foram registrados na Delegacia da Mulher de Campinas, e em 2012 houve também a denúncia por abuso sexual contra o próprio filho, o João Vitor. Por conta dessa denúncia de abuso sexual, o Sidney foi impedido de ver o filho dele pelo período de quase um ano. No final das contas, em relação a essa denúncia de abuso, a justiça considerou que as acusações não eram cabalmente comprovadas, mas o caso se enquadrou como um comportamento inadequado, e foi acatado em parte o pedido realizado, estabelecendo algumas restrições para o convívio entre o Sidney e o seu filho. Na decisão proferida, ficou determinado que o João Vitor, que na época tinha 3 anos de idade, deveria ser protegido, mas não afastado completamente do convívio com seu pai. Em posterior testemunho, uma professora do João Vitor afirmou que o menino não gostava do pai e chegou a dizer que mataria ele quando crescesse. Esse testemunho por si só já meio que mostra que a relação entre pai e filho não era das melhores, né? Até esse ponto, ninguém nem imaginava o que o Sidney era capaz de fazer. Era 11h50 da noite do dia 31 de dezembro de 2016, véspera de Ano Novo, quando o Sidney estacionou seu carro do outro lado da rua de uma residência que ficava no bairro Vila Prost de Souza. A residência em questão era da prima da Isamara. O nome dela era Liliane e estava a família inteira lá festejando a virada do ano. O Sidney então desce do carro. Ele estava vestindo um colete do exército e portava uma pistola 9mm e mais 10 bombas de fabricação caseira amarradas pelo seu corpo. Ele tenta entrar na casa pelo portão, mas ele estava fechado. Então ele pulou o muro da casa, pegou a pistola e começou a atirar. Como aquele horário estava próximo do horário da virada, os vizinhos pensaram que o barulho dos tiros eram fogos de artifício e não fizeram nada. Até porque ninguém previa que esse tipo de coisa poderia acontecer, principalmente naquele momento de festa, né? Ele saiu atirando em todo mundo que aparecia na frente dele, todos os familiares da ex-mulher dele, somando um total de 12 vítimas, incluindo sua ex-mulher e o seu filho. Ele começou por quem estava na garagem, e quem estava lá era o Edmilson. Ele foi atingido na perna, mas ele tomou uma atitude muito esperta e conseguiu sobreviver. Ele fingiu que ele estava morto. Depois de passar pela garagem, o Sidney foi para a sala da casa, e lá ele deu de cara com a Liliane, de 44 anos. Ela era a prima da Isamara e a dona da casa onde estava acontecendo toda a festa de Ano Novo. Ela levou um tiro, mas conseguiu fechar a porta rapidamente, antes que o Sidney conseguisse entrar. Infelizmente, ela não resistiu. Na sala da casa, estava junto com a Liliane, a senhora Luísa, de 84 anos. Ela também foi atingida e chegou a ser socorrida, mas morreu posteriormente. Como a porta da sala foi fechada, o Sidney procurou outra forma de entrar e invadir a residência. Ele conseguiu acesso pela outra porta, a da cozinha. Quem estava lá era a Abadia, de 56 anos.
Depois de assassinar ela, ele foi para a sala onde ele tinha tentado entrar aquela hora posteriormente, mas tinham fechado a porta da frente. Então ele entrou pelo outro acesso. Lá, ele assassinou 6 pessoas, sendo elas a Antônia, de 62 anos, que era a mãe da Liliane, o Rafael, de 33 anos, irmão da Isamara, a Ana Luzia, de 52 anos, que era irmã da Antônia e da Abadia, o Paulo, de 61 anos, que era o marido da Abadia, Larissa, de 24 anos, filha da Ana Luzia, e a Caroline, de 26 anos, que era a neta da Luzia e tinha um bebê de 2 meses. O bebê dela sobreviveu porque ele estava no colo da avó, a senhora Aparecida. Em posterior depoimento, a Aparecida falou que o Sidney apontou a arma para ela, mas ele abaixou a arma e disse que ela nunca tinha feito nada para ele. Depois disso, o Sidney foi até o banheiro. Dentro do banheiro estavam 2 adolescentes, de 15 e 17 anos. Eles estavam escondidos. Eles disseram que o Sidney tentou arrombar a porta, mas que não conseguiu. Eles também informaram que ouviram o Sidney gritar, abre aspas, vou te matar, você tirou meu filho, fecha aspas. Enquanto eles estavam escondidos no banheiro, eles aproveitaram para ligar para a polícia. A Isamara e o seu filho João Vitor, que também era o filho do Sidney, e a irmã da Isamara, a Alessandra, de 40 anos, se esconderam juntos dentro de um dos quartos da casa. Infelizmente, o Sidney conseguiu arrombar a porta do quarto que eles estavam escondidos e assassinou os 3. O filho dele, o João Vitor, foi a última vítima. Depois de assassiná-lo, o Sidney atirou na sua própria cabeça e se suicidou. Posteriormente, os adolescentes que estavam no banheiro também afirmaram que as últimas palavras do filho do assassino, o João Vitor, foram, abre aspas, por que você matou a mamãe? Fecha aspas. Ele não teria respondido à pergunta dele e revidou com um tiro na cabeça. Pouco tempo depois, a polícia e a ambulância chegaram. Uma testemunha informou à polícia que o atirador tratava de uma batalha judicial pela guarda do filho. Segundo a testemunha, a separação teria sido motivada pela suspeita de que o atirador havia abusado sexualmente do próprio filho, que é igual eu falei no começo do episódio. Então, a motivação do Sidney teria sido todo esse processo em relação à guarda do filho e em relação a essa acusação que foi feita. No total, foram 3 o número de sobreviventes do ataque. Admilson Veríssimo de Moura, de 45 anos, foi atingido por um tiro na coxa esquerda e foi internado no Hospital Celso Pierro. Sandro Regis Donato, de 44 anos, levou um tiro no abdômen. E Luiz Batista, ele foi atingido por 2 tiros de raspão. Assim que a polícia chegou, eles foram investigar o carro do Sidney e verificaram que o celular dele estava no banco do carona e havia um post-it colado na tela com a senha do celular. Ao lado do celular estava um gravador. No gravador, eles foram ouvir a gravação e nela tinha uma mensagem do Sidney pedindo desculpas pelo que ele ia fazer. Ele também havia mandado mensagens para os seus amigos e pessoas mais próximas pedindo desculpa também, inclusive para sua namorada da época. Posteriormente, também foi localizado um diário. Nesse diário, ele relata como foi sua relação com a Isamara e também expressa um ódio que ele sentia por ela. No diário, escrito entre junho de 2013 e novembro de 2014, o Sidney já registrava sua vontade de matar sua ex-mulher. Lá ele conta que comprou um revólver em novembro de 2014 para matar a Isamara. Esse diário era um caderno pequeno com espiral. E ele foi lá, pegou esse diário e converteu em PDF para enviar para os amigos e vizinhos minutos antes de cometer os assassinatos. Além do diário, ele também disponibilizou uma carta. Essa carta tinha 8 páginas e ele afirma que estava se vingando da ex-esposa porque ela dificultava o seu relacionamento com o filho deles. Ele escreve frases de ódio contra mulheres e se diz injustiçado e fala também dos seus planos de assassinar a família. Essa carta tem um discurso de ódio muito grande e ela também é muito grande em si, né? Tem 8 páginas. Enfim, eu vou ler uma parte dela e alguns trechos onde ele deixa claramente registrado o seu ódio pelas mulheres. Abre aspas. Oi, filhote. Em primeiro lugar, preciso dizer que te amo muito e jamais faria a você ou a qualquer outra pessoa o que diz essa que te colocou no mundo. Elas não pensaram em você um minuto sequer ao fazer essa acusação louca. Digo elas porque só uma não teria
capacidade de pensar em uma crueldade monstruosa como essa. Sua avó também ajudou na loucura, até porque eu namorava na época, e nunca precisaria de fazer mal a você. Além disso, a vá sabe que eu não seria capaz de fazer isso com ninguém. Fecha aspas. Esse é só o primeiro trecho da carta. Depois disso só piora. Vou falar mais alguns trechos para vocês verem como, assim, ele realmente odiava mulheres. Abre aspas. Uma coisa os homens têm que assumir. Eles estão perdendo a guerra para as mulheres. Elas estão cada vez mais unidas. Fecha aspas. Vou falar mais um trecho absurdo que ele mencionou na carta. Abre aspas. Os homens não batem na mulher sem motivo. Alguma coisa elas fazem para irritar o agressor. O cara não vai lá dar porrada à toa. Fecha aspas. O restante da carta eu vou postar no Instagram do podcast, porque além dela ser uma carta muito longa, ela tem muitas ofensas para mulheres, né? Como deu para perceber nesse pouco que eu já li. A SEAMO, que é o Centro de Referência e Apoio à Mulher, definiu o crime como um feminicídio e não como uma chacina. Segundo a ex-ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres, Nilceia Freire, a inconformidade com o fim do casamento e com a restrição imposta ao contato com o filho caracteriza o caso como um crime de vingança, enquanto que, abre aspas, os alvos predominantemente femininos, por sua vez, são um sinal de ódio às mulheres, fecha aspas. Explicando um pouco mais sobre o crime de feminicídio, esse crime é caracterizado pelo assassinato de uma mulher em razão de ela ser mulher, ou seja, esse crime é praticado em relação ao gênero feminino. A carta escrita pelo Sidney foi publicada pelo jornal Estadão. O jornal acabou recebendo críticas da população, que se manifestou nas redes sociais. A população se manifestou negativamente em relação a essa carta porque nela tem muito discurso de ódio, então pode acabar estimulando atitudes violentas nas pessoas. Esse caso foi amplamente divulgado nos meios de comunicação nacionais e internacionais, por ser um crime muito chocante, né? Foi decretado luto de 3 dias na cidade de Campinas, e até hoje a população sente os impactos que esse crime causou. Esse foi o caso de hoje. Ele foi um caso bem impactante, principalmente para nós mulheres, né? Que acabamos sendo vulneráveis a muitos tipos de situações. Então é isso, gente. Comentem o que vocês acharam, curtam o vídeo, compartilhem e até o próximo episódio.